Amém? Ah, alegria. Que alegria verdadeira, né? A gente tem visto cada vez mais o mundo pregado algumas alegrias que a gente sabe que não são as alegrias como essa nossa de estarmos aqui na presença do Senhor, reunidos em oração, vivendo aquilo que Jesus, nosso mestre, a quem devemos seguir, nos espelhar, a quem tantos santos, tantas pessoas que fizeram a vontade de Deus, nós possamos cada dia mais renunciar aquilo que é do mundo, porque Jesus disse: eu venci o mundo, e que nós não somos desse mundo, que Ele iria ao Pai e prepararia uma morada para cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes a gente precisa de pretextos para estar recomeçando. Muitas das vezes a gente precisa de mudar o ano. Muitas das vezes a gente precisa que aconteça algo extraordinário para que a gente possa mudar os rumos das nossas vidas. Hoje o Senhor coloca no meu coração que, pela alegria dEle, por essa paz que nós desejamos desde o começo, a graça de Deus acontecerá na nossa vida. Acredita e creia, meu irmão, é um ano de vitória. Nós servimos a um Deus da vitória, um Deus da graça, não um Deus da doença, um Deus da peste, um Deus da dificuldade. Nós fomos feitos e escolhidos para viver a graça de Deus. Partilharemos a palavra hoje, que fez parte da liturgia de ontem, que alegra muito meu coração, e o Senhor hoje se alegra pelo sim de cada um de nós, que renunciamos muitas coisas, o conforto da nossa casa, renunciamos convites mundanos, renunciamos festas mundanas, renunciamos tantas situações do mundo para estarmos aqui unidos em comum unidade, para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus tem no coração de cada um de nós. E muitos foram convidados, muitos foram impactados até o desejo de estar aqui. Mas nós, hoje, os escolhidos do Senhor, desde a eternidade, Deus sabia o teu nome e sabia que você estaria aqui nessa noite, louvando e bendizendo ao Senhor, que nós estaríamos aqui juntos para viver uma noite da graça. E meu irmão, minha irmã, isso está no meu coração desde o dia que eu fui convidado a estar aqui partilhando com vocês, que nós tomaríamos posse de vitória na nossa vida, que esse ano de 2024 é o ano da graça da vida de cada um de nós, é o ano de vitória, que nós possamos acreditar como essa pessoa acreditou na palavra que vamos partilhar aqui daqui a pouco. Eu te convido a ter essa tranquilidade, essa paz de Jesus, para abrir o teu coração e permitir que essa palavra de Deus enraize no teu, essa confiança, esse amor. A palavra que vamos partilhar está em Lucas capítulo 5, versículos 12 e 13. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 12, capítulo 5, versículos 12 e 13. Enquanto vocês vão pegando o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13, eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo, eu participo do grupo de oração Sagrados Corações, ali no sítio de baixo, da igreja de Santa Catarina. É uma alegria participar aqui na Divina Misericórdia. Eu que participei por tantos anos aqui, me sinto muito bem sempre estar de volta. É uma alegria estar com vocês. E é sempre uma alegria estar reunidos em torno da palavra. Lucas capítulo 5, versos 12 e 13. Amém? Lucas capítulo 5, versículos 12 e 13. A palavra diz assim: a cura de um leproso. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero,
ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos traz aqui nessa noite para que a gente possa tomar posse da graça de Deus. Muitas das vezes a gente tem lutado sozinho, muitas das vezes a gente não tem vivido uma luta com outras pessoas da nossa casa, do nosso trabalho. Muitas das vezes a gente não tem ancorado o nosso barco num porto seguro. Hoje o Senhor nos traz aqui nessa noite para nos dar essa certeza de estarmos sedentos e ter essa certeza de estarmos na presença desse Cristo que liberta. Nós que invocamos sobre nós esse Espírito Santo, e não é mais um Espírito Santo que vem como nosso batismo, como vem em Jesus, e o céu se abre e Deus fala: esse é meu Filho amado. Mas é um Espírito Santo que brota do nosso coração, é um Espírito Santo que já mora em mim, mora em você, porque nós já somos templos vivos desse Espírito Santo de Deus. E é por esse Espírito Santo de Deus que nós rompemos as barreiras do dia de hoje, as muralhas do dia de hoje, para estar aqui unidos em comum unidade, em comunidade, louvando e bendizendo ao Senhor. Se não fosse pela força do Espírito Santo de Deus, pelas minhas fracas forças, eu não conseguiria estar aqui nessa noite. Então creia, meu irmão, minha irmã, é por essa força extraordinária do Espírito Santo de Deus que nós estamos aqui nessa noite. E nós não sairemos daqui da mesma forma com que nós chegamos. Nós, ao sairmos dessa igreja hoje à noite, nós estaremos ainda mais confiantes no Senhor, repletos desse Espírito Santo. Seremos como luzeiros nesse bairro, onde quer que nós passarmos, a luz de Cristo resplandecerá. As pessoas que olharem nossa face, elas enxergarão uma pessoa diferente. Ou nós não estamos abertos a esse mover de Cristo? Precisamos ter essa ousadia que teve esse leproso. Eu quero falar um pouco do que era ser um leproso nessa época de Jesus, porque a dificuldade era muito grande. O leproso, que era tido como impuro, como um pecador, quase que um amaldiçoado, ele não podia viver dentro das cidades, dentro dos acampamentos. Ele tinha que viver nas grutas, aos arredores das cidades. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes o pecado vai fazendo isso com a gente. O pecado vai desfigurando a nossa face. Muitas das vezes a gente não tem conseguido levar essa face, essa paz de Jesus. Mas hoje, com essa certeza como esse leproso teve, essa pessoa que não poderia estar nem perto de outras pessoas, porque ele era um impuro. Nós vimos na liturgia de ontem, no livro do Levítico, quando Deus fala para Moisés e para Arão. Deus falando para Moisés e para Arão: quem for leproso tem que morar fora da cidade, vestir roupa rasgada e gritar: eu sou leproso, eu sou indigno. Esse era a ordem para Arão e para Moisés. Esse leproso que até então vivia essa ordem de Deus, que vivia às margens da cidade, ele pela fé, ousadia e a certeza de estar movido por um Espírito Santo de Deus, porque senão ele não romperia tudo isso. Ele rompe as barreiras da cidade e ele vai ao encontro de Jesus, porque eu tenho certeza que a amizade dele, porque as pessoas do convívio dele falaram: tem uma pessoa que pode te curar, e ele está passando, e ele vai passar, e Jesus irá passar em tal dia, em tal lugar. Jesus está próximo. E aí ele se joga. Tenha coragem, porque se a gente ler esse mesmo evangelho em Marcos e em Mateus, a gente vai ver que Jesus estava na montanha, estava orando, e aí saiu para ir a outras sinagogas, a outros povoados. E aqui saiu aqui. E aí, quando esse leproso vai ao encontro de Jesus, se joga de joelhos aos pés do Mestre. Meu irmão, minha irmã, como tem sido a nossa oração, como tem sido a nossa fé diante das necessidades,
diante dos desafios. Como a gente tem se apresentado a esse Cristo? Porque quando Jesus aparece por muitas vezes, é Jesus falando: eu vou ao Pai, deixarei o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. E Jesus falava para os apóstolos: se a tua fé for do tamanho da menor semente, você vai falar para aquela montanha: se jogue no mar e ela irá. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós temos combatido lutas com nós mesmos. Precisamos ter essa coragem de assumir a nossa fé, assumir que somos esse templo vivo do Espírito Santo de Deus, ter essa ousadia de estar diante de Jesus. E o Jesus de 2000 anos atrás é o Jesus que passeia no nosso meio, é o Jesus que se faz presente aqui, porque ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele estaria. É Cristo falando, é o nosso mestre. E a gente muitas das vezes vem, vai à missa, comunga e não tem vivido esse encontro com Jesus. Eu até tenho dito que nunca se falou tanto de Jesus no Brasil. Nunca, nunca, nunca. É a maior, até tem uma pesquisa que saiu semana passada, é a maior concentração de locais que se fala de Jesus por habitante do planeta, é o Brasil. Então, as pessoas nunca falaram tanto de Jesus, mas eu, Leonardo, estou dizendo, as pessoas estão falando pouco com Jesus. Estão falando muito de Jesus e não estão falando, mas não estão falando com Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele não olha para o nosso ontem, ele não olha para as nossas lepras, é daqui para frente. Jesus não perguntou para nenhuma das pessoas que estava recebendo o milagre, como Alexandre bem lembrou. Ele só quer que a gente tenha a ousadia de pedir, de confiar, de ter fé e se jogar no reino dele. E aí ele pergunta para a pessoa, e ele não pergunta o ontem da pessoa, é daqui para frente. Esse leproso que rompe as barreiras da cidade, olha o tamanho da fé desse leproso. Tem que virar isso aqui um pouquinho, depois eu desvio. Olha o tamanho da fé desse leproso. Estando numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, olha que oração lindíssima que esse leproso, um leproso que provavelmente só ouviu falar de Jesus, que não era um dos apóstolos, que não tinha essa intimidade com o mestre, e ele diz: Senhor, se queres, pode curar-me. Meu irmão, minha irmã, isso tem que fazer parte da nossa oração diária. Senhor, se queres. Mas quando esse leproso coloca-se, ele não está questionando Jesus. É que nós muitas das vezes queremos que o milagre aconteça no nosso tempo, do nosso jeito, a hora que a gente quer. Nem perguntamos se é da vontade de Jesus que a graça aconteça na nossa vida. Muitas das vezes a gente tem abandonado a nossa cruz, que é para a honra e glória da nossa salvação, achando que não é da vontade de Deus, mas não estamos falando com Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não nos deixa falando sozinho, senão Ele não é Deus. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos nos prostrar como esse leproso que rompeu todas as muralhas, como nós rompemos para estar aqui hoje. O mundo é muito mais sedutor, muitas das vezes, do que estar aqui aos olhos do mundo. Mas nós não somos do mundo, desse mundo, e rompemos as muralhas como esse leproso, para estar aqui, louvando, bendizendo ao Senhor, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. E aí, olha o que acontece. Jesus estendeu a mão, tocou-o. Meu irmão, minha irmã, o leproso, se uma pessoa tocasse no leproso, ela ficaria impura. E se lermos esse mesmo evangelho lá em Mateus e Marcos, esse leproso que vivia às margens da cidade, porque não poderia viver no convívio, como na primeira leitura do livro do Levítico ontem, que Deus ordenou a Arão e a Moisés que os leprosos vivessem fora dos muros da cidade, porque eles eram impuros. Se nós
olharmos nos outros evangelhos de Marcos e de Mateus, Jesus curou esse leproso e disse para ele: vai, não fale para ninguém. Só que a euforia daquele leproso, não vamos nem entrar em julgamento, porque cabe a Deus. O leproso contou para todo mundo, a ponto de Jesus não poder mais fazer milagres dentro das cidades. Jesus, a palavra nos diz, se vocês lerem depois, Jesus ficou nos arredores das cidades, das sinagogas, dos acampamentos, e as pessoas levavam até ele os doentes. Inverteu-se um papel. Como Jesus morre na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado, aqui Jesus cura aquele leproso que não podia morar dentro das cidades, e agora o leproso curado mora na cidade, e Jesus mora fora das cidades, porque agora as pessoas querem o matar. Meu irmão, minha irmã, a coragem, porque aí Jesus continua: se queres pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, ou seja, Jesus assumiu a responsabilidade para quebrar, para mostrar para nós que o poder de Deus é muito maior do que os preceitos humanos, é muito maior do que as leis que muitas das vezes as pessoas têm que colocar na nossa cabeça. Muitas das vezes o mundo tem colocado que se nós não vestirmos essa roupa, se não comermos aqui, se não viajarmos para tal lugar, se não vivermos dessa forma, se não comprar aquele carro, se não fazer a vontade do mundo, nós somos rejeitados. Aqui Jesus toca naquele leproso, e aí Jesus fala: eu quero ser purificado. Meu irmão, minha irmã, uma vez, e todos os milagres de Jesus, ou ele fazia um milagre ou ele não era Deus. Porque quando um cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas falavam: fica calado, rapaz, espera aí, esse aqui é o mestre. Jesus cura aquele cego, como o Alexandre disse, fazendo as perguntas mais absurdas, né? Jesus cara a cara com o cego pergunta: o que você quer que eu faça por você? É óbvio que eu quero enxergar, mas Jesus quer ouvir o que nós queremos. Jesus quer saber, Jesus quer que abramos a nossa boca e o nosso coração para tomar posse da graça de Deus. Jesus quer que nós tenhamos essa coragem, porque aqueles 4 amigos que sobem na casa, desce um leito com um paralítico dentro da casa, ou Jesus faz aquela cura ou ele não é Deus. Jesus quer que nós tenhamos essas ousadias na fé, na confiança, para que nós possamos tomar posse da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, o mundo tem vivido um relativismo das coisas. Nós precisamos viver a vontade de Deus, nós precisamos viver a palavra, viver o que direciona a Santa Igreja. Nós temos que estar cada dia mais atento ao querer da nossa igreja, porque nossa igreja é fundamentada em Pedro, aquele mesmo Pedro que Jesus disse que era a pedra e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Meu irmão, minha irmã, não sou eu que estou dizendo, a palavra nos diz que nós precisamos, como esse leproso, que rompe aos olhos humanos toda dificuldade, toda opressão, toda muralha que o impedia de viver essa graça de Deus, para tomar posse do milagre da vida dele. No mesmo momento ele fica limpo, no mesmo momento ele sai para louvar e bendizer ao Senhor. E se vocês lerem nas outras passagens, ou até aqui mesmo mais à frente, Jesus ainda diz para ele: vai, faz a oferta que Moisés mandou fazer. Para essa oferta é um ato de reconhecimento, de agradecimento. Muitas das vezes a gente tem tomado posse da graça de Deus na nossa vida e não temos voltado ao Senhor como aqueles 10 leprosos para agradecer, para bendizer ao Senhor. Nessa noite nós precisamos de ter, para que a gente tome posse dessa palavra que o leproso falou para o Senhor: tu tens o poder. Nós precisamos ter essa fé, essa coragem, essa confiança, acreditar em Jesus, como Jesus tocou naquele leproso, Ele tocará no nosso coração. E quando Jesus cura a lepra física daquele homem, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, Ele não cura só as feridas físicas, Ele cura a alma. Que nós nessa noite
tenhamos essa certeza que Jesus vem ao nosso encontro, é o mesmo Cristo de 2000 anos atrás, Ele se faz presente aqui no nosso meio. Nós estamos aqui fazendo a vontade dEle, nós estamos aqui unidos em torno da palavra, unidos em comunidade. Então creia, meu irmão, minha irmã, deseje ser curado. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para nos curar, para nos libertar. Nessa palavra mesmo, antes de chegar nesses versículos, a palavra nos diz que lá na porta da casa de Jesus estava toda a cidade, e que muitos foram curados. Não todos. Não todos. Por que não todos foram curados? Porque muitos tiveram fé, mas alguns não. Eu te convido então nessa noite a ter fé, a acreditar, a sentir a presença desse Espírito Santo de Deus que nós clamamos sobre nós. Eu te convido a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã, e vá se colocando na presença do Senhor. Esse mesmo Cristo que desceu do monte e foi alcançado por esse leproso, Ele passeia no nosso meio. Ele vai olhando dentro dos teus olhos na individualidade. O Senhor não pergunta dos seus pecados, o Senhor não olha para as nossas fraquezas, como Alexandre bem disse no começo. Quais são as suas fraquezas que têm te levado a pecar? Quais são as situações do dia que têm te tirado da presença do Senhor? Quais as situações do dia que têm te tirado a paz? Porque onde não está a paz, não está Jesus. Porque nós servimos um Deus da paz, nós servimos um Deus do amor, da misericórdia, da alegria, um Deus da vitória, da saúde. Meu irmão, minha irmã, é hoje o dia da graça. O Senhor tem colocado no meu coração, quando eu preparava para esse grupo de oração, que nós nessa noite tomaríamos posse da graça, do poder de Deus na nossa vida. Nós não voltaríamos para casa da mesma forma com que nós chegamos aqui, que nós estaríamos revestidos desse Espírito Santo, que as necessidades, as nossas fraquezas ficariam ao pé de Jesus, que nós voltaríamos fortes, confiantes nessa certeza, como aquele leproso. Ele não é melhor do que nenhum de nós, basta que nós queiramos estar com o coração aberto. Sim, ó Pai, eu quero te viver essa graça, de receber as curas, de ter a força. O Senhor nos chama a viver os nossos dons, que a gente esteja sempre a caminho do Senhor, porque nós não somos desse mundo, nós somos da vida eterna. Que nós possamos cada dia mais estar nessa presença de Cristo. Meu irmão, minha irmã, não ouse, não permita que o inimigo confunda o teu coração, confunda os teus pensamentos. Não é por palavras humanas, não é pelo pregador que está aqui à frente, é por esse Espírito Santo de Deus que habita e mora em você. Creia nesse Espírito Santo, como aquele leproso acreditou, ele teve a certeza. Ele falou para Jesus: se queres, um gesto de humildade, se coloque nessa humildade na presença do Senhor. Se queres, Jesus, pode me curar. Quais são as lepras da sua vida hoje? Quais são as necessidades que você tem colocado na presença do Senhor? Tome posse dessa vitória, porque nós servimos a esse Deus que derrama graças e bênçãos sobre nós. Queira estar nessa presença do Senhor, queira estar de joelhos para tomar posse das graças, como o Senhor fez naquele leproso. Às vezes nós estamos esperando algo espetacular acontecer na nossa vida. A gente às vezes está esperando uma desgraça enorme, um câncer, esperando um acidente, algo extraordinário do mal para nos converter inteiramente a Jesus. Hoje o Senhor nos fala: converta teu coração ao meu coração, porque eu sou amor. Entregue o teu fardo, se está pesado, entregue a Jesus, converse com Jesus. Se apresente a esse Cristo que quer a nossa salvação, que tem um plano de salvação para cada um de nós. Mas passa por essa certeza, como esse leproso teve, de se colocar na presença do Senhor e clamar que quer. Se queres, Senhor, tu podes. Essa confiança
que você possa ser alcançado por esse Espírito Santo de Deus, nessa confiança de ser alcançada pela graça, pelo poder de Deus, e os milagres, as graças de Deus acontecerão na sua vida, na nossa vida, nas pessoas com que você tem entregue, na sua casa, em todos os seus impossíveis. O Senhor hoje nos trouxe aqui para nos derramar sobre nós as bênçãos, que nós possamos tomar posse da vitória. E mais uma vez, no nosso coração tem que ter os frutos do Espírito Santo de Deus, porque aí sim não tem lugar para o encardido, não tem lugar para nada que nos impeça de tomar posse da graça de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós a sua bênção, derrame sobre nós a tua graça. A paz esteja